A gente já vai acionar mais uma vez a nossa repórter Soraya Lauan, porque a gente está falando que o Ministério da Saúde voltou a recomendar o uso de máscaras para conter o avanço da Covid-19. O número de casos da doença no país mais que dobrou em menos de uma semana. E é por isso que a gente vai conversar com a Soraya para entender qual que é a preocupação agora desse momento, uma vez que a gente já imaginava que a Covid tinha ficado um pouco para trás, que a gente não precisaria voltar a usar máscaras da maneira que a gente usava e agora chega essa recomendação. Soraya, mais uma vez, bom dia. Conta pra gente todos os detalhes, por favor. Bom dia para você também, a todos que nos acompanham, Renan. Bom, a Secretaria, então, de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, por meio de uma nota técnica, voltou, então, a recomendar neste domingo o uso novamente, então, das máscaras, principalmente pela circulação da sublinhagem BQ1. Na semana epidemiológica, entre 6 e 11 de novembro, foram notificados quase 60 mil casos e 314 mortes causadas pelo coronavírus. A média móvel dos últimos 7 dias ficou em 8.448 diagnósticos diários, representando um aumento aí de 120% em relação à semana anterior, quando teve aí 3.834 casos. As medidas devem ser seguidas principalmente por indivíduos com fatores de risco para a complicação da Covid-19, então em especial os imunossuprimidos, também idosos, gestantes e pessoas aí com múltiplas comorbidades. Esses cuidados também devem ser levados em conta e adotados por pessoas que tiveram contatos com caso confirmado da doença e por quem costuma normalmente frequentar aí ambientes fechados, como são o caso dos transportes públicos, com aglomerações, trens, ônibus e até mesmo transporte por aplicativo, porque a gente sabe, né, às vezes está frio, o pessoal fecha a janela, então essa é a recomendação de voltar a utilizar as máscaras. Os casos suspeitos ou confirmados devem permanecer em isolamento. São aconselhados ainda, claro, a gente sempre fala e fala ao longo de toda essa pandemia, o esquema vacinal completo com as doses de reforço também. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no sábado fez um apelo à população nas redes sociais para que busquem então os postos de vacinação. Ele disse que 69 milhões de brasileiros ainda não tomaram nem sequer a primeira dose de reforço e outros 32 milhões e 800 mil brasileiros que poderiam ter recebido a segunda dose de reforço ainda não se vacinaram. Todas essas questões, então, a máscara e a vacinação também, além de, claro, as medidas de higiene que a gente já está acostumado e acaba já incluindo na nossa rotina, né, como o uso do álcool gel e água e sabão quando tem à disposição. A nossa produção, inclusive, conversou com o Dr. Renato Kifuri, ele que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, e falou um pouco sobre essas questões, então, da importância de todos, jovens ou idosos, de concluírem o esquema vacinal contra a Covid-19. Vamos ouvir, então, um trecho dessa entrevista. Com um aumento no registro de casos de Covid-19 pela variante BQ1, é extremamente importante reforçarmos a importância das medidas não farmacológicas, como o distanciamento e o uso de máscaras, especialmente em populações mais vulneráveis, aquelas que sabidamente não respondem adequadamente às vacinas. Idosos, grávidas, imunocomprometidos, sempre que estiverem em ambientes mais fechados, devem usar máscara para prevenir a transmissão. E, obviamente, aqueles sintomáticos, todos aqueles que estão com sintomas ou têm contato com o caso confirmado, também devem usar máscara no intuito de evitar a disseminação do vírus. A vacinação continua sendo a medida mais eficaz na prevenção das formas graves da Covid-19.